Que jogue a primeira pedra quem nunca recebeu ligações por engano no celular. Os motivos são variados. Gente que confunde na hora de digitar o número do telefone e acaba digitando o seu. Bancos de dados de lojas que estão desatualizados ou com erros. E também gente que dá um número qualquer que qualha ser o seu na hora de comprar em lojas ou fazer cadastro de diversos. Claro que atender ligações feitas por engano é chato, mas existe coisa pior. Até mesmo que ele, call center de operadoras de celular ou TV a cabo imperdíveis. Em 12 de setembro de 2008, um trem urbano de Los Angeles colidiu de frente com outro trem de carga, exatamente às 16 horas e 22, e muitos passageiros morreram. Um deles, Charles Beck. O acidente foi tão feio que as equipes de resgate tiveram trabalhando para resgatar os corpos, que demorou mais de 15 horas de muito esforço. O corpo de Charles Beck foi um dos últimos a serem resgatados, e pelo estado em que foi encontrado, ficou claro sua morte instantânea no momento do acidente. O problema é que até às 3 da madrugada, ou seja, durante as 11 horas que seguiram ao acidente, a noiva, a mãe, irmãos e filhos do finado receberam ligações em seus celulares. O número de quem ligava era de Beck. Quando atendiam, ouviam apenas estatística, até que a ligação caía. Assim retornavam dava a caixa postal. E tudo indica que seu celular tinha sido destruído no momento do acidente. Mas esse tipo de fenômeno não acontece exclusivamente com telefones celulares. Em 1979, os pesquisadores paranormais Scott e Raymond lançaram um livro clássico, onde compilaram vários casos. Também em 2008, o inglês relatou, autorizado, que logo após o enterro de sua esposa, foi encher a cara ao invés de voltar para casa, onde viveram juntos por tantos anos. Lá pelos tantos seu celular sinalizou uma ligação perdida, porém o aparelho não o havia tocado. O homem consultou os registros e verificou que a ligação perdida tinha sido feita de sua casa, onde não havia ninguém. Imediatamente voltou para lá, achando que havia sido invadida, mas estava tudo como deixou. Algo, porém, o fez fugir do local. Um cheiro que pairava fresco no ar, uma mistura da fumaça do cigarro que sua esposa fumava e do perfume que sempre usava. Recentemente, pesquisadores paranormais divulgaram o resultado da análise das circunstâncias caso de ligações telefônicas fantasmas. É um tipo de electronic voice phenomena, ou em bom português, fenômeno da voz eletrônica, com casos relatados em diversos países, apesar de ainda serem pouco documentados, porque muitas vezes são breves e inautíveis, além de faltarem provas definitivas de que ocorreram, já que não deixam registro no histórico de chamadas recebidas. Apesar disso, pesquisadores paranormais já conseguiram identificar alguns padrões desse tipo de comunicação dos mortos com os vivos. Segundo eles, a maioria das ligações fantasmas costumam se dar no período de 24 horas após o falecimento, porém raramente oferece mais que estática quando atendidas. Já ligações fantasmas com vozes audíveis diretamente ou através de gravação tocada em velocidade reduzida são mais raras e muitas vezes são feitas por entidades falando em nome de outros espíritos. Segundo pesquisadores paranormais, o fato dos telefones celulares funcionarem com base em radiação eletromagnética facilitaria a interferência por parte de espíritos desencarnados, algo bem mais complicado com linhas telefônicas comuns que operam por cabeamento. É comum ouvirmos de parentes, amigos e colegas de trabalho
reclamações do telefone tocando de madrugada, e quando atende não há ninguém do outro lado, ou de registro de ligações perdidas de telefones do número que ligou, não está disponível. Da próxima vez isso acontecer com você, lembre-se, pode ser alguém do outro lado do céu da morte, querendo falar com você.